Diz assim a palavra de Deus, Atos 2, a partir do primeiro versículo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Agora o versículo 42 ao 47. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O título do sermão desta manhã é Evidências de uma Igreja em Avivamento. Evidências de uma igreja em avivamento. Qual é o tempo do derramamento do Espírito Santo? Bons irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que demonstra talvez a maior experiência vivida pela Igreja de Cristo, porque aqui inicia-se a Igreja do Senhor Jesus. Jesus, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, esteve por 40 dias com os discípulos. No capítulo 1, versículo 3, você pode perceber isso, que ele esteve por 40 dias, foi visto por muitas pessoas que o viram morto e crucificado, depois ressuscitado, e ele sobe aos céus. Antes, porém, ele dá uma promessa aos seus discípulos. Ele diz: vocês não estarão abandonados, vocês não estão órfãos. Quando eu for, quando eu subir, eu enviarei o outro, o Espírito da verdade, aquele que vai direcionar a vida de vocês, aquele que vai ensinar para vocês como vocês devem viver como cristãos, como igreja. E no dia que Jesus ressuscitou, era a Páscoa. A festa de Pentecostes é 50 dias após a Páscoa, quando o povo celebrava a saída do cativeiro no Egito. Isso era a Páscoa. E aí, 50 dias depois, por isso Penta, 50 dias após a Páscoa, a celebração da festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era uma festa que aquele povo que vivia num contexto agrário vinha para celebrar a colheita, os primeiros frutos, a provisão de Deus.
como eu e você que recebemos o nosso rendimento, o nosso salário, e separamos os dízimos, as primícias, aquele povo tinha uma festa em que iam levando as primícias da colheita, levando os primeiros frutos para celebrar ao Senhor. Essa festa ela teve outros nomes, mas por fim ela foi chamada de Festa de Pentecostes. Jesus ficou 40 dias pós a ressurreição, pós o dia da Páscoa em que ele ressuscita com os seus discípulos. E no dia de Pentecostes, os discípulos estavam ali já há 10 dias, na expectativa de o derramar e o cumprimento da promessa, o derramar do Espírito Santo. E de repente eles estavam ali assentados, diz o texto que nós lemos. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e foram vistas línguas como de fogo, distribuídas sobre cada um deles. Eu fiquei pensando, por que línguas de fogo? Porque o fogo, ele purifica, ele queima, ele muda realidades. E vieram línguas como de fogo sobre cada um que estava ali, reunido no cenáculo, na expectativa. Eles estavam em oração, perseverantes, crendo num Deus que cumpre as suas promessas. E de repente, eles começam a perceber algo sobrenatural. E eles falam das grandezas de Deus. O grande evento de Pentecostes não foi falar em outras línguas. O grande evento de Pentecostes foi ouvir na própria língua materna. Observe que no versículo 4 do capítulo 2, diz que todos passaram a falar em outras línguas. Mas na sequência, ele explica o que é que aconteceu. Por 3 vezes ele diz, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua materna as grandezas de Deus. Eles estavam ali por 10 dias em oração, coração inflamado e pedindo manifestar o derramar do Espírito Santo, na expectativa desse derramar. E de repente, há um mover do Espírito, o derramar do Espírito, e eles começam a falar as grandezas de Deus. Possivelmente, além daqueles que habitavam em Jerusalém, estavam ali pessoas que foram especificamente para a festa. Por isso, pessoas de muitas outras falas. Meus irmãos, nós não cremos que Pentecostes vai se repetir. Ele é um ato único. Ali as pessoas começaram a falar das grandezas de Deus, e eles estavam impactados. E eu imagino que as grandezas de Deus eram eles exaltando, louvando ao Senhor e dizendo: Senhor, Tu és bom, Tu és misericordioso, Tu és Deus que vela pelo cumprimento das Tuas promessas. O Senhor prometeu e ela realmente se cumpriu. Nós nunca experimentamos o que nós estamos experimentando. A Tua presença é real. Algo tremendo nós sentimos. E eles começaram a falar das grandezas de Deus. E pessoas das mais diversas falas estavam ali, mas compreendiam na sua própria língua materna. Como os ouvimos falar na sua própria língua, está aqui no versículo 6, na parte B, depois versículo 8, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Depois, versículo 11, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. O grande evento de Pentecostes foi ouvir na própria língua. Pentecostes é algo transformador. É algo transformador. E nós estamos aqui, nesses 10 dias de oração, não porque nós cremos que aquilo que aconteceu lá vai se repetir aqui exatamente desse jeito. Mas a história mostra que igrejas, homens e mulheres, que investiram tempo em oração, em jejum, também experimentaram o sobrenatural de Deus, e algo semelhante, não idêntico, porque o apóstolo Pedro, ele se levantou quando o povo começou a não entender aquilo.
E ímpios muitas vezes não vão entender mesmo. 1 Coríntios 1,18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E nós queremos poder, porque é promessa: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós queremos o poder do alto, irmãos e irmãs. E não é à toa que a igreja está sendo convocada para o jejum e a oração. No testemunho do nosso irmão João Ricardo, ele disse que quando ele chegou lá na vigília, ele já sentiu a presença do Espírito Santo de Deus. Nós cremos numa nova história, nós cremos num novo tempo. Quando a igreja precisa de avivamento, eu e você precisamos entender quando que nós precisamos de avivamento. Charles Spurgeon, certa vez, ele disse o seguinte: quando a igreja está cheia de pessoas vazias, é hora de um avivamento ser buscado. Quando a igreja está cheia de pessoas vazias, é hora do avivamento ser buscado. Cada vez mais nós temos ouvido falar que a igreja evangélica tem crescido, tem expandido, mas a vida das pessoas continua tão velha quanto antes. São pessoas que estão dentro das igrejas, mas vazias do poder do Espírito Santo. E é tempo de eu e você clamarmos ao Senhor, porque nós estamos vivendo numa geração de gente doente, angustiada, promíscua, depreciada, adúltera, adeptos de vida pecaminosa e se contentando com isso, de viver com pés em duas canoas, alisando o pecado. Mas quando nós pensamos em avivamento, nós vemos que a história é marcada por arrependimento. Irmãos e irmãs, nesses dias, nesses momentos que nós temos de oração, eu particularmente tenho clamado ao Senhor para começar em mim. Eu tenho falado: Senhor, muda o meu coração, me dá olhos bons para que todo o meu corpo seja luminoso, me ajuda a ouvir aquilo que o Senhor quer que eu ouça, me ajuda a falar aquilo que transmite graça àqueles que me ouvem. Senhor, produz arrependimento, porque tem coisa que eu não consigo me arrepender. Produz arrependimento. Me dá a mente de Cristo, Espírito Santo. Me ajuda a pensar como Cristo pensaria se Ele estivesse no nosso lugar. John Wesley, o grande avivalista, certa vez, ele disse: se eu tivesse 100 homens que a ninguém temessem senão a Deus, que nada odiassem a não ser o pecado, e que tivessem a disposição de nada saber entre os homens, a não ser Jesus Cristo e este crucificado, eu poria fogo no mundo. Eu poria fogo no mundo. 100 homens que temessem a mais nada a não ser a Deus. Homens e mulheres tementes a Deus, que odiassem o pecado, e que tudo que eles sentem prazer é em proclamar Jesus Cristo crucificado, aquele que morreu, pagou o preço, mas venceu a morte para nos libertar. Eu poria fogo no mundo. O povo, o mundo seria tomado pelo poder do Espírito Santo. 100 homens. Nós estamos falando de alguém de uma experiência genuína com o Espírito Santo de Deus. Irmãos e irmãs, avivamento não vem sem desejo, sem um preço que é pago de vida de oração, de arrependimento. A história conta tantos avivamentos. Um avivamento tão famoso que sempre que você lê sobre avivamento, você vai ouvir falar da Rua Azusa 312 em Los Angeles. Começou com um homem chamado William Seymour, um pastor insatisfeito com o jeito que a igreja se comportava, insatisfeito com a sua própria vida, querendo mais do poder do alto, mais do agir e do derramar do Espírito Santo de Deus. E ele começou a orar. Conta a história que ele orava em média 7 horas por dia, clamando ao Senhor por arrependimento, seu coração duro, mudança de atitude, e clamando pela vida da igreja. De repente, mais 6 pessoas se uniram a William Seymour. Em uma casa, em algum lugar de Los Angeles, eles começaram a se reunir e clamar pelo mover, pelo manifestar do Santo Espírito de Deus. E de repente,
também eles experimentaram um mover do Santo Espírito, marcado por quebrantamento, arrependimento, pessoas se curvando e dizendo, e se arrependendo, dizendo o Senhor dos seus pecados, se arrependendo da sua velha vida. As pessoas eram afluídas para este lugar. De repente naquela casa não cabiam mais as pessoas. E eles buscaram um lugar para alugar, com poucos recursos, encontraram um salão meio que abandonado na Rua Azusa 312. Aquele salão já havia sido um templo de uma igreja que morreu. A igreja havia morrido, acabado, igreja evangélica. Foi utilizado para várias empresas, mas por último, estava servindo de um local para guardar animais, um curral para animais. E eles locaram pagando $8 por mês naquele salão. Foram para lá e continuaram, na verdade, buscando do poder do alto, clamando ao Espírito Santo, que trouxesse convicção de pecado ao coração do povo e que houvesse mudança de atitude e arrependimento. E de repente, as pessoas foram enchendo aquele lugar, tendo uma reunião de oração que durou 3 anos, 24 horas. Pessoas do mundo inteiro ficavam sabendo do que acontecia, iam para lá. Em alguns lugares, alguns momentos não cabia mesmo, as pessoas ficavam para fora, porque as reuniões tinham mais de 1000 pessoas, o tempo inteiro. Em alguns momentos não cabia dentro do templo. E contam que pessoas do mundo inteiro iam para lá. Quando elas estavam a uma quadra e meia do local do templo, elas já caíam prostradas, arrependidas, confessando os seus pecados e abrindo seu coração diante do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados. Tal era a unção. Começou com um homem que pagou um preço de oração e falou: Senhor, eu estou insatisfeito. Eu não quero viver desse jeito. Eu quero transformação. Eu quero a presença do Teu Santo Espírito mudando realidades. Dizem que hoje, mais de 600 milhões de cristãos espalhados pelo mundo são fruto de algo que iniciou lá na Rua Azusa. Igrejas, missionários que foram, mais de 600 milhões, por causa de um homem. De um homem. Meus irmãos, nós temos que ter grandes expectativas, porque nós somos um número muito maior. E se nós estamos buscando ao Senhor com essa sede, com esse desejo, nós veremos. Eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu creio que Ele fará. Um teólogo e evangelista chamado William Durham, certa vez ele disse a respeito desse pastor William Seymour, que foi o líder do avivamento na Rua Azusa. Ele disse: agora, só uma palavra relativa ao irmão Seymour, que é o líder do movimento Debaixo de Deus. Ele é o homem mais manso que eu já encontrei. Ele caminha e conversa com Deus. O poder dele está na sua fraqueza. Ele parece manter uma dependência desamparada em Deus. E é tão simples como uma pequena criança. E ao mesmo tempo, ele está tão cheio de Deus, que você sente o amor e o poder toda vez que você chega perto dele. Já pensou? O amor e o poder, todas as vezes que você chega perto desse homem, dessa mulher de Deus. O Espírito Santo, ele traz evidências de avivamento. E essa igreja que experimentou talvez o maior de todos os avivamentos, ela nos dá aqui algumas evidências. No capítulo 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe o que é isso? Obediência à sã doutrina. Uma igreja em avivamento é uma igreja que não negocia os princípios da palavra. Aquele povo não se convertia para continuar a ficar pecando aí fora, não. Porque tem muita gente que diz que se converteu, mas aí fora vive numa prática pecaminosa, não conserta a sua vida diante de Deus. Uma igreja em avivamento é
convencida pelo Espírito Santo de Deus da sua prática pecaminosa e é levada a obedecer à palavra de Deus. Salmo 119, no versículo 4, diz que os mandamentos do Senhor devem ser obedecidos à risca, à risca. E se está na palavra é porque é possível que nós tenhamos uma vida de santidade e possamos andar por esse caminho da obediência à palavra. Sabe que quando o apóstolo Paulo ele orienta ao jovem Timóteo sobre a vida de piedade, ele fala: não negocia princípios, Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, as pessoas vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, Timóteo, cumpre cabalmente o trabalho de evangelista, não negocia princípios. Meu irmão, minha irmã, aí fora tem muita gente negociando princípios da palavra, mas eu e você somos chamados a pregar a palavra, a obedecer a palavra, a não negociar princípios, porque isso é sinal de avivamento. Há pessoas que dizem assim: olha, religião é uma coisa, negócios outra coisa. Como dividir a vida cristã? Nós somos cristãos em qualquer lugar que o Senhor nos levar. E a presença do Espírito Santo muda o caráter, transforma o caráter e implanta em nós o caráter de Cristo. Não dá para viver mais na obra da carne, é no fruto do Espírito, se Ele habita em nós. David Livingstone foi missionário na África. Ele se formou médico e foi servir entre povos, tribos na África. Um homem comprometido com Deus, vida de oração e obediência à palavra. E muitas pessoas vieram a Jesus através dele na África. Contam que ele foi encontrado morto, ajoelhado ao lado da sua cama em oração. Um homem que morreu literalmente falando com Deus. Falando com Deus. Depois da morte dele, enviaram outros missionários para a mesma região, depois de um tempo, e foram evangelizar, e começaram a falar do amor de Jesus, da vida de Jesus, quem é Jesus. E aqueles nativos diziam: escuta, nós conhecemos essa pessoa, mas o nome dele não era Jesus, era David Livingstone. Percebe? Jesus estava tão presente na vida de David Livingstone que as pessoas o confundiam com Jesus. O caráter de Cristo na nossa vida pode levar as pessoas a confundirem a nós com Jesus. Mas infelizmente, muitas vezes o que nós temos ouvido são pessoas dizerem assim: ó, e diz que é crente. Não é? Mas avivamento nos leva à obediência à sã doutrina. Mas veja que o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas também na comunhão. Se tem algo que avivamento traz, é amor fraternal. Nós não nos olhamos como competidores, nós nos olhamos como aliados e lutando juntos para que a fé evangélica possa ser proclamada. Versículo 42 diz que eles tinham tudo em comum. O versículo 44 diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Havia unidade no meio daquele povo. O versículo 45 diz: vendiam as suas propriedades e bens, e eles distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eles viam que alguém tinha necessidade, uniam forças e socorriam. Alguns, tão desprendidos, vendiam até propriedades que tinham para ajudar aos irmãos. O versículo 46 diz: diariamente perseveravam como unânimes, numa mesma visão. É claro que essa igreja não era perfeita,
Depois a gente vê Paulo, Pedro discutindo. Eles não eram perfeitos, mas uma igreja que buscava a unidade, apesar das diferenças. Portanto, o avivamento, uma igreja em avivamento, experimenta comunhão, experimenta o que é amar uns aos outros. A palavra de Deus diz que o amor de Cristo, ele supera a todo entendimento. Então, quando o amor de Cristo toma conta do nosso coração, e nós nos tornamos templo do Espírito Santo, nós somos influenciados ao amor pelo próximo. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 14, diz que quando Cristo veio, Ele retirou toda a barreira de separação, tudo aquilo que traz inimizade. Ele tirou, Ele removeu. E quando Jesus orou, lá em Evangelho de João 17, na oração sacerdotal, Ele ora que sejamos um, Senhor, que sejamos um. O Teu Santo Espírito traz unidade entre nós, que sejamos um. Avivamento traz sim compromisso com a sã doutrina, traz comunhão, mas traz também aquela vida de oração. Olha lá no versículo 42, diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós temos intensificado sim a vida de oração, porque sem oração não tem avivamento. Charles Finney, o grande avivalista, diz: sem muita oração e lágrimas não há avivamento. Sem oração não há renovação espiritual. Mas uma igreja que ora, ela pode ver grandes sinais e prodígios. Quem aqui quer ver sinais e prodígios? Pode dizer amém? Amém. Mas isso é resultado, irmãos e irmãs, é resultado de comunhão, de obediência à sã doutrina, de vida de oração, porque o texto diz aqui que muitos sinais e prodígios, no versículo 43, eram feitos por intermédio dos apóstolos, muitos sinais e prodígios, mas isso é resultado. E nós temos visto uma igreja que tem buscado em primeiro lugar os sinais e prodígios. Primeiro, vem a obediência à palavra. Primeiro, vem a vida de comunhão, congregando. Eles congregavam no templo e nas casas, com o povo nas reuniões comunitárias, mas também nas células. Havia comunhão, oração, e o resultado, sinais e prodígios. Sinais e prodígios. No capítulo 3, nós já vemos ali Paulo e Silas indo para o lugar da oração. Estava lá um coxo que vivia à porta do templo, mas eles dão uma ordem, repreendem a enfermidade, dizem: levanta e anda. E ele de um salto se pôs a andar. Um paralítico anda. Nós vemos muitas vezes simplesmente o passar da sombra dos discípulos, as pessoas sendo curadas. Já pensou, nós temos homens e mulheres tão plenos do Espírito Santo, que por onde nós passarmos, se tem gente doente, paraplégica, ou enfim, com as suas lutas, elas sendo curadas, transformadas. Eu quero esse poder, eu quero esse poder do alto. O texto mostra lá em Atos, capítulo 12, que Pedro, ele foi preso, perseguição ao Evangelho, mas diz que ele, estando preso, havia oração incessante da parte da igreja pelo apóstolo que foi Pedro, preso lá na prisão. E diz que Deus enviou um anjo e o libertou do cativeiro. Quantas pessoas vão ser libertas do cativeiro quando nós anunciarmos a Cristo crucificado, quando nós experimentarmos realmente genuíno avivamento? Não trabalho estratégia de marketing, mas quando vem essa sede de Deus no nosso coração, que enquanto nós não percebemos algo novo, a gente não para de orar, como fez o Senhor Seymour, esse pastor que orava 7 horas por dia e falava: Senhor, traga arrependimento, muda a história, traga transformação. Sinais e prodígios são resultados. Contam que um pastor, certa vez, levou um grupo de alunos
para conhecer a casa de John Wesley. E na casa de John Wesley, no seu escritório, o chão que era de tapete, de carpê, tem 2 rodas no chão. Chegaram à conclusão que aquele lugar puído no tapete é resultado de longas horas de joelho que John Wesley buscava intimidade com o Senhor. Foi usado por Deus para o grande avivamento. E naquele dia passaram em visita à casa de John Wesley e de repente saíram dali, entraram no ônibus. O professor conta aos alunos: faltava um aluno. O pastor volta àquela casa procurando, o professor volta àquela casa procurando o aluno que estava faltando, e encontra aquele menino ajoelhado sobre as marcas de John Wesley. E ele dizia: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. E o professor toca no ombro dele e diz: vamos, Billy Graham. Está faltando só você. O maior evangelista que o mundo já conheceu, lotando estádios inteiros. Um coração que se quebranta diante do Senhor e diz: faz de novo, Senhor. Faz de novo. Usa a minha vida, Senhor. Eu quero ser transformado. Eu tenho sede de ver algo impactante no nosso meio. Algo novo do Espírito Santo de Deus vindo do céu. Não forjado por homens, mas do Espírito Santo.